A história de hoje é a do Giovanni. Ele é proprietário da GG Águas e Ovos, localizada na cidade de São Paulo. Ele enviou a história para o nosso canal e não faz ideia que a história foi escolhida para ele ganhar 100 garrafões sem nenhum custo. E agora eu vou lá na distribuidora e você vai acompanhar tudo. Estamos chegando, estamos bem próximo aqui da distribuidora da GG Águas e Ovos para a gente poder falar com o Giovanni. E aí, será que ele vai gostar? Fala, grande Giovanni! Você tá bom? Bem, e você? Bem também. Bem também. Giovanni, nós estamos aqui transmitindo diretamente para o canal. Você foi selecionado dentro do programa Ganha Pro, onde a gente recebe as histórias e sem avisar a gente aparece para surpreender o distribuidor contemplado. Que legal. E a gente queria contar um pouquinho da sua história para o canal, a história que você enviou para nós, a sua trajetória no mercado e fazer a entrega de 100 garrafões aqui para o Giovanni, da GG, distribuidora de águas e ovos, né? Isso mesmo. Isso aí. Então agora você vai acompanhar para conhecer a história do Giovanni. Esse daqui é o Giovanni, ele é proprietário da GG Águas e Ovos e ele foi escolhido para ganhar 100 garrafões sem nenhum custo. Giovanni, eu queria contar um pouquinho da sua história para a nossa comunidade. Como é que você começou no mercado de água? Bom, nós iniciamos em 2019, no início de 2019, em fevereiro. Mas eu iniciei esse negócio por uma dor que eu tinha na minha região de comprar água mineral. Quais eram as minhas dores? Primeira, demorava muito para entregar a minha água. Segundo, quando eu entregava, o galão vinha ou amassado ou vinha sujo. E aí sempre eu tinha que ligar na distribuidora e falar, mas eu quero um galão novo, tá? Um galão bonito. Porque isso me remetia à higiene, me remetia à vontade de tomar água. Bom, sendo assim eu nunca consegui. Eu era do mundo corporativo, trabalhei no varejo há mais de 15 anos. E aí saí em 2017, né, no meio de 2017, e comecei a estudar alguns negócios. E aí vem, na questão da minha dor, vem essa questão de abrir uma distribuidora de água. De primeiro momento foi muito desafiador, porque na minha região, onde eu estou localizado, aqui na região do Belenzinho, eu tenho 8 concorrentes. Eu já tinha 8 concorrentes e continuo, né, tendo aí os concorrentes. Então era o nosso primeiro grande desafio. Segundo, era comprar uma loja já na região, porque já tinha a clientela, ou iniciar do zero. Claro que comprar uma loja naquele momento não estava nas minhas possibilidades financeiras, que eu tinha que acabar de sair, eu tinha ainda uma pequena rescisão ainda para me manter, ou voltava para o mundo corporativo ou abria o meu negócio. É claro, dá aquele frio na barriga e fala, se tudo der errado, como faço? Você tem filhos, você tem família, né? Você tem conta para pagar. E aí, mesmo assim, eu resolvi abrir uma loja com 8 concorrentes. De início, foi uma loucura, porque eu vendia de 2 a 3 galões, às vezes 10 e assim sucessivamente. Eu abri a loja já era no final do verão, né? Já era um fator muito preocupante, porque é no verão que a gente mais vende. Certo. Bom, pois bem, abri a loja, no início foi muito difícil, mas muito difícil de verdade. Mas aí, só pegando um gancho, antes de ter todos os concorrentes, nós fizemos uma análise dos mesmos. E aí nós descobrimos que os nossos concorrentes, eles só trabalhavam com 2 marcas de água. Ou era Lindóia e Bonafonte, ou era Cristal e Bonafonte. Alguns era Cristal e Lindóia. Ou seja, o que nós resolvemos fazer? Trazer um leque de opções com mais rótulos de água. E aí, onde nós iniciamos com a Cristal, nós iniciamos com a Lindóia, nós iniciamos com a Ibirá, nós iniciamos com a Hárida. Então, nós já trouxemos 4 tipos de rótulo para diferenciar a gente dos nossos concorrentes, para trazer um nicho diferenciado. A Ibirá e a Hárida, por ser uma água alcalina, aqui na região não tinha, até mesmo do preço. Os meus concorrentes não queriam investir neste rótulo de água. É uma água mais cara. Mais cara, né? Ou seja, nós mesmo assim, nós entramos de cabeça e vamos que vamos. É claro, foi muito difícil. Nós perdemos aí... nós tínhamos problemas financeiros grandes, porque até sair, o dinheiro da rescisão foi acabando, então você tinha que pagar aluguel, você tinha que pagar funcionário. Nesse meio do caminho, eu comprei uma única bicicleta cargueira, porque aqui é um bairro plano. Nesse meio do caminho,
Nós conseguimos uma pessoa para trabalhar, ele acabou nos assaltando, nos roubando, né? Isso tem que... Hoje a gente dá risada, mas naquela época foi... Prejudicou demais. Muito, cara. Fiquei desesperado. E quem me deu uma bicicleta, até mesmo, foi a minha mãe, que me deu de presente uma outra bicicleta. E o entregador, né, veio aqui para trabalhar. Ele veio para trabalhar, contou embora. uma história linda como todos. A gente quer ajudar, a gente quer contribuir. Foi uma coisa assim. Até meu filho estava comigo mais velho, falou: pai, esse rapaz precisa, nós acertamos. Falei: puta, que bom, né? Aí ele foi fazer uma entrega de 2 Bonafontes mais a bicicleta com troco para 50. Até hoje eu estou esperando ele com troco aqui. Não voltou mais. Nunca mais, nunca mais. E aí começaram as crises, né? Não é fácil você se manter. Nesse meio tempo eu saí de um ponto comercial e fui para uma garagem de uma casa que um amigo meu me ofereceu. Ele viu um pouco a situação, a loja desabastecida e tal. Falou: Giovanni, pô, eu tenho uma garagem para alugar, que você não vai para lá? Era R$1.000 o aluguel. Eu falei: puta, garagem. Falei: não, pensei, não vou colocar meu negócio numa garagem, não vou. Acabei, que foi a melhor coisa que eu fiz. Às vezes a gente precisa dar 2, 3 passos para trás para dar 20 para frente, né? Lá fui para a garagem, retomamos o negócio, fomos. E aí no meio tempo também contratei as pessoas, mas é claro, a venda ainda não era suficiente para pagar todo mundo. O que eu fiz? Eu demiti todo mundo, pagamos todo mundo, demiti todo mundo e fiquei sozinho na loja. Ou seja, eu abastecia a loja, eu abria a loja, eu pegava o pedido, eu abaixava a porta, eu pegava a bicicleta e eu ia entregar. Isso eu fiquei durante 6 meses até me restabelecer. Sozinho, fazendo todo o operacional da distribuidora. De vez em quando, o meu filho mais velho, que ele tinha na época de 15 a 16 anos, ele vinha para ajudar. Quando ele saía da escola e vinha direto para pegar os pedidos. Mas assim, era sol, chuva, era garoa, era tempestade e a gente foi indo. Claro, se falasse... assim, eu tive alguns momentos assim, um pouco de desespero. Outros momentos assim de falar: pô, meu, você era no mundo corporativo, você está aqui pedalando, e isso acontece. E momentos de tentar e falar assim: eu vou desistir, eu vou entregar os pontos. Eu acho que passa na cabeça do empreendedor. Tem muitos que não falam, mas eu acho que da grande maioria passa em desistir. É claro, a fé, né? A questão de você acreditar no seu negócio foi muito mais forte. Mas a dificuldade existe para todo mundo. Existe para todo mundo. Para quem está muito tempo no mercado, para quem está começando agora, isso aí, ainda mais num cenário de dificuldade que nós estamos enfrentando. Mas aí nós começamos e insistimos. Aí consegui contratar mais um rapaz que me ajudou demais. E aí as coisas foram tomando uma outra proporção. Nesse meio tempo eu tive esse meu amigo vendeu a casa e a garagem inteira. E aí eu tive que sair de lá. E aí foi uma situação muito, muito confortável. Aí nós voltamos para um ponto comercial, que é esse aqui que nós estamos. Um ponto bem, bem estratégico, né? Dá medo também, bem movimentado a rua. É claro, ainda nós não temos um fluxo tão grande aí de pessoas, mas mesmo assim ajuda a gente. Nós estamos na principal rua do bairro, que chama-se Rua Belém. O bairro é Belenzinho, leva o nome do bairro. E aí nós começamos a fortalecer ainda mais. Nesse meio do caminho, e até mesmo ainda na garagem, nós entendemos que nós poderíamos escalar mais o nosso negócio, né? A escalabilidade, ela é viável. Ou seja, se eu entro na casa do cliente com esse garrafão aqui, levando 1 galão, por que não oferecer outros produtos? A gente sabe que tem os fardos, a gente sabe que tem o suporte, ok, isso faz parte. Mas por que não oferecer outros produtos? O meu cliente, ele come também, né? Ele se abastece de outras coisas. É que nós pensamos: pô, ovo, qual é um produto que vai tão rápido quanto a água? Ovo. Ovo hoje é uma proteína muito aí buscada, né? As pessoas estão querendo uma alimentação mais saudável, as pessoas estão indo para academia. Então os ovos hoje é a mesma coisa que a água, é questão do consumo. Dependendo da quantidade de pessoas na família, eles consomem uma cartela com 30 ovos em uma semana. E é um produto de recompra, igual a água, recompra, né? E aí nós colocamos. Claro, no início, puxa, para sair foi difícil. Até as pessoas entenderem também que nós tínhamos, entenderem como que ia chegar numa bicicleta, se ia quebrar, essa água com ovo. Assim, meu, que loucura. E aí eu cheguei a jogar a caixa fora de ovos. Fora. E assim, fala assim: pô, eu vou parar de trabalhar com isso, não dá mais. Mas nós acreditamos, e vamos. E hoje nós somos referência na região. Então, quando um cliente pede água, ele já sabe que nós temos ovos. É claro, quando ele pede água, nós oferecemos ovo, café moído.
E aí hoje o que eu iria com um galão a R$18, um exemplo, que é nosso primeiro preço, hoje nós vamos com mais 32, ou seja, R$50. Eu aumentei meu ticket médio em 2, 3 vezes mais, eu reduzo o meu custo operacional com meus entregadores, porque para ele levar um galão ele me custa. Né? A R$18 ele me sai caro. Então se eu coloco mais um produto, eu barateio essa mão de obra um pouco. Ou seja, né? Pelo custo de levar água, ele leva mais produtos. Mais produtos, exatamente. Hoje, os ovos aqui na minha loja, eles representam aproximadamente 30% da minha venda. Hoje não pode ficar sem ovo aqui. Não pode. Olha aí, você já tinha pensado em agregar ovos à sua distribuidora? Tá aqui o Giovanni contando para nós que isso aí foi uma virada de chave que agregou para o negócio dele. Exatamente. E essa história do café? O café é um outro produto que nós estávamos também estudando. A gente sempre pensa, qual é um outro produto que tem a mesma recorrência hoje da água e do ovo que o cliente precisa recomprar e que ele consome todos os dias? Sem dúvida, o café. Né? A grande maioria, a cada 10, 9 tomam café. Então nós começamos a estudar um pouco de café, porque tudo que entra aqui na loja a gente estuda primeiro. O que a gente preza aqui é qualidade e precisa estar dentro do nosso ecossistema saudável. E aí nós trouxemos um café arábico, né, que eu precisava ter um diferencial, ou seja, dos meus concorrentes, um diferencial do bairro para entrega. E hoje nós temos o café paulino, que é um grão, e nós moemos numa máquina, ou seja, o cliente recebe o café fresco. Né? A gente só moe o café 2 a 3 minutos antes da entrega dele sair daqui. Antes ele fica armazenado como grão. Como grão. A gente só vai moer ele quando está pronto os galões já no carro ou na bike para ser entregue. Aí a gente moe. Ou seja, ele vai ter uma experiência totalmente diferente. A casa dele vai exalar café. A gente passa às vezes com a bicicleta ou com o carro e as pessoas falam, nossa, que cheiro de café é esse? Tem gente que passa pela calçada e volta para saber onde é esse cheiro. Então, é experiência de compra também. Esse fator sensorial também é muito importante para gerar o desejo. Exatamente. Às vezes ele está passando pela distribuidora, sente um cheirinho de café e isso chama a atenção do público e eles acabam lembrando da distribuidora não só pela água, mas também por outros produtos, que é o que o Giovanni está contando aqui. É isso mesmo. Então, assim, quando ele recebe, até eles falam, pô, Giovanni, a minha casa está exalando o café. E esse nosso café, ele é um café de extrema qualidade. E ele exala de fato. Tem gente que pega um trem e ainda fala assim, no trem? Todo mundo ficando falando, nossa, onde que é esse cheiro? Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? É um café muito, muito perfumado e de um sabor, assim, marcante, né? E é isso que a gente sempre procura, é escalar o negócio, trazer novidade para o nosso cliente estar sempre satisfeito. Ou seja, ele não precisa procurar outro lugar. Com o tempo, nós vamos agregar mais valor, nós vamos escalando com mais objetividade. Vai ter um produto que nós vamos colocar agora em breve. Eu já vou até dar um spoiler, não tem problema nenhum, que são as bananas, né? Nós vamos trabalhar com banana. Muitos podem até rir, mas banana, não sei o que, pô, distribuidor de água, agora tem que vender banana para cumprir a sua receita. Cara, a gente precisa entrar no game. Ou seja, o varejo mudou. A gente precisa mudar a chave. Então, onde o cliente ele pode comprar tudo em um só lugar. Na verdade, não está vendendo banana, está vendendo praticidade, experiência, personalização do atendimento. Exatamente. Então, imagine você hoje, você recebe na sua casa, a gente não cobra o frete, é claro, nós estamos levando já o galão, então já aproveita e leva os outros produtos, tudo fresco. Aqui na loja os produtos são frescos, a nossa exigência é essa, desde o café até os ovos. Vocês vão ver que a nossa prateleira hoje ela está vazia, chegou hoje, já está acabando, amanhã chega mais uma leva. Eu tenho que estar na loja aqui para reabastecê-la de ovos 5h30 da manhã. A gente vende o que a gente fala, é produto fresco. Não vai pegar ovo estragado. Pode acontecer? Pode. Mas se isso acontecer, nós vamos atrás do nosso distribuidor, porque as caixas vêm com a validade um dia depois que saiu de Bastos, que a gente traz de Bastos. Então é ovo fresco, tanto caipira como jumbo branco. E deixa eu te fazer uma pergunta, Giovanni. Você se lembra quantas águas você vendia quando você começou, no seu primeiro mês, seu primeiro ano? Qual que era a sua média de venda mensal? O meu primeiro mês, eu acho que se eu vendi umas 30, foi muito, cara. Foi por isso que dava desespero, né?
Eu fui começar a vender 1.000 águas, meu amigo, eu acho que foi depois de 1 ano e meio. E Então, hoje você vende uma média de quantas águas por mês? 3.500 galões aí, águas por mês. Claro, dentro, né, cada um na sua particularidade, mas no total aí 3.500. E a gente olha muito, talvez muitos podem falar assim, é pouco ou é muito, mas a gente olha muito para a margem, né? Então a gente briga por margem, conversa com as fontes. Hoje o que a gente olha é margem de lucro. O meu preço na região não é o mais baixo. E isso é uma coisa que eu não brigo, tá? Por preço. Se o meu cliente falar que eu vou continuar sendo seu cliente se você me fizer uma água a 15 porque o cara tá me vendendo a 14 para te manter, então é melhor ele ir. Porque aqui a gente não negocia margem, a gente não negocia preço. É atendimento, é qualidade, garantia. O que a gente entrega é o serviço. Então, hoje nós tivemos até um case bem interessante de uma cliente que pediu água ontem para uma creche. E ela pede num dia anterior para a gente entregar na parte da manhã. E quando eu cheguei, ela falou, eu sei que você ia entregar de manhã, mas não tão cedo assim. Eu falei, a gente começa muito cedo porque a sua operação tem que seguir, né? É uma obra que está acontecendo lá, então os pedreiros, os ajudantes e tudo mais precisam tomar água logo cedo com esse calor. Então a gente chega muito cedo. Então a gente vende o serviço, por isso que eu não negocio o preço. E se fosse para a gente dizer uma margem saudável para o funcionamento da distribuidora, o que você diz para nós? Quanto que seria uma margem em cima de uma água hoje? Olha, um CMV aí de 77% seria interessante. Certo. Um CMV aí, hoje nós temos um CMV aqui na loja de 77,77% de margem. E Giovanni, para o pessoal que está nos assistindo, para os distribuidores de todo o Brasil, muitos estão iniciando, outros estão na mesma fase que você, sim, outros estão um pouco mais à frente, mas essa comunidade é para todo mundo. Se você fosse passar uma mensagem para quem está começando agora, para o Giovanni que começou, com a experiência que você tem hoje, quais são as dicas que você traz aqui para o canal? Olha, primeiro eu estudaria o mercado, né? Os concorrentes são os principais. Não brigaria por preço, mas eu olharia o que o meu concorrente não tem e não tirar o cliente dele, mas sim oferecer uma experiência. Então, primeira coisa, é fazer essa pesquisa. Segundo, o marketing é importante. Então, olhem muito o Google, priorizem o Google. Não precisam pagar, vejam a questão organicamente falando. Já verifiquem os clientes de vocês para avaliarem. Tanto para quem já está há muito tempo ou para quem vai começar. Olha o Google. Segundo, trabalhem com águas que as fontes sejam fontes sérias, principalmente se tiver caminhão próprio. Eu sei que é difícil, né, fontes ter caminhão próprio, mas procure aquelas que tenham, porque você não vai ficar na mão. Às vezes o freteiro te deixa muito na mão, principalmente no verão, e aí você acaba ficando sem água. Segundo, trabalhe com galões novos, higienize os galões de vocês. Isso é muito importante. Terceiro, priorizem trabalhar não na irregularidade, mas priorizem de fato, a documentação está correta, né? Nota fiscal, olhem os impostos, isso é muito importante. Não comecem de qualquer jeito porque não vai muito longe, isso é fato, né? E terceiro, o quarto ou quinto, não menos importante, escale o negócio. Coloque outros produtos que façam sentido para o negócio. Isso é fundamental, né? Não fiquem somente em água. Água, nós temos aí uma margem interessante, mas nós temos possibilidade de ter outros produtos que agreguem esse valor. Estudem, pessoal. Hoje tem aí YouTube, hoje tem a inteligência artificial, hoje tem bom, nós temos a internet como um todo, então estudem gestão. A informação está disponível. Está disponível. Não precisa ir para uma faculdade, é claro. Quem puder, é extremamente importante, conhecimento não ocupa espaço. Mas, claro, às vezes o dia a dia, à noite, tem família, mas, gente, olhe lá o YouTube, veja. Meia horinha, 15 minutos, pegue um corte, faça alguma coisa. É um mercado, assim, que dá muita oportunidade. Mas o que eu mais falo, e até mesmo falo para os concorrentes, a gente tem amizade por aqui. Veja, vamos brigar por qualidade.
Não vamos brigar por preço. Não vamos se matar. Um vende a 10, outro vende a 12, outro vende a... Mas vamos onde todo mundo ganha o pão. Então, priorize a qualidade. Eu acho que é o fundamental nisso. E duas coisas importantes. Uma é a paciência. Não tem jeito. A coisa não vai acontecer da noite para o dia. Como alguns estão vendendo na internet. Vendi hoje 12, vendi 50. Gente, não é assim. A coisa, ela tem um processo. Para uma loja de água, no mínimo é 1 ano. No mínimo, assim, ainda... Eu demorei 3 anos para começar a me levantar. Então, é como todos os outros negócios, 36 meses, 24 meses. Então, paciência. Tem que ter paciência. E outra fé. Coloquem a fé aí no primeiro e segue aí esse barco aí que as coisas vão dar certo. E se fortaleçam de boas pessoas perto. É o que acontece. É isso aí. Essa foi a história do Giovanni. Ele trouxe aqui um pouquinho da trajetória e da experiência dele dentro do mercado de distribuição de água. E agora chegou a melhor hora. Opa. É a hora de contemplar o Giovanni com 100 garrafões PET sem nenhum custo. Muito obrigado. É isso aí. Mesmo. Muito obrigado. Acompanha com a gente. Olá pessoal, aqui quem falou é GG Águas. Eu quero agradecer ao canal Distribuidor Pro. Pessoal, tudo verdade, eles vêm mesmo me pegaram de surpresa aqui hoje. Fiquei até emocionado com a visita. Ganhei 100 galões, quero também agradecer aos Garrafões Brasil. Tá aqui, lindo, maravilhoso, olha que galão bonito. E é isso aí, pessoal, vai lá, se inscreve, segue o pessoal lá no Instagram. E também mande a sua história, porque vale a pena. História boa precisa ser contada. Até mais, pessoal. Obrigado.